gravar. Nas nuvenzinhas aí, estamos sendo gravados. Boa tarde para todo mundo. Vamos dar início agora ao segundo módulo, na verdade, desse conjunto, nesse cronograma de estudos que a gente se propôs a realizar nesse semestre. A gente, apesar de não parecer, a gente está no meio de um semestre, né? Porque o calendário da UFMG está no meio do semestre de 2021, do segundo semestre de 2021 ainda, e a programação que a gente montou para esse grupo foi dedicada inicialmente ao Fanon, a leitura do Pele Negra, Máscaras Brancas, que a gente concluiu na semana passada, e a partir de hoje a gente vai começar a leitura desse livro da Judith Butler, que é A Força da Não Violência. A Judith Butler é uma autora que a gente já se debruçou sobre textos dela várias vezes aqui dentro desse grupo. Algumas pessoas aqui eu acho que participaram em outras ocasiões de leituras de textos da Judith Butler. A gente leu aqui Problemas de Gênero, não todo, mas partes do Problema de Gênero, partes do Relatar a Si Mesmo, partes do Vida Psíquica do Poder, enfim, também lemos partes do Corpos em Aliança, acho que esse, aliás, a gente leu todo, enfim, lemos vários livros da Butler, é uma pensadora, aí, uma filósofa que me interessa muito, que eu acompanho com muito interesse assim, a produção dela, e quando esse livro foi publicado, agora já vai fazer 2 anos, né, que saiu o original, mas a tradução saiu ano passado, 2021, e enfim, quando esse livro foi publicado, logo de cara eu já fiquei assim, interessado em colocar ele dentro do grupo para a gente ler. Durante o primeiro momento eu fiquei aguardando que saísse uma tradução, na expectativa de que saísse rápido, porque a Butler nem sempre sai rápido, tem uns livros dela que saem 10 anos depois uma tradução para o português, não sei porquê, mas como ela está mais famosa atualmente, muito badalada, eu fiquei assim, olha, não é possível que não vão traduzir o último livro dela rápido, e a gente deu sorte, o livro saiu traduzido, aparentemente, pelo que eu li aqui, eu só comecei a leitura, né, uma boa tradução, e, enfim, a gente ainda está contando, felizmente, com uma versão PDF que a gente disponibilizou, quem não recebeu ainda, depois a gente compartilha no grupo de novo, o que facilita o acesso de todo mundo à obra para poder ler e acompanhar os nossos debates. Com relação ainda à proposta do grupo, só para aqueles que estão chegando hoje, esse grupo existe desde 2015, primeiro semestre de 2015, quando um grupo de alunos, aliás, o Rodrigo era dessa turma, mas ele não participava do grupo lá no início, mas tinham alguns colegas que eram da turma dele, que me chamaram. Na época eu era pesquisador de pós-doutorado no departamento de filosofia da UFMG, então não estava na faculdade de Direito, estava na Fafiche, e dava aula de introdução à filosofia de ética para os alunos do Direito. E algum grupo me chamou com interesse de constituir um grupo de estudos para aprofundar questões de filosofia política. O interesse inicial deles era estudar Foucault. E aí a gente começou o grupo estudando diversos textos do Foucault, Vigiar e Punir, Em Defesa da Sociedade, enfim, O Nascimento da Biopolítica. A gente leu vários textos do Foucault e depois foi expandindo para outros autores, para o Agamben, para o Espósito, para Butler, para o Achille Mbembe, né, que foi um autor que a gente leu bastante também, uns 2 anos atrás, recentemente para o Fanon, enfim, e a ideia é fazer desse grupo um espaço para a gente ler e conversar sobre pensadores políticos, filósofos contemporâneos. Como grupo de estudo, a minha perspectiva aqui, a minha dinâmica é diferente da sala de aula, assim, eu não estou aqui para dar aula, eu estou aqui para conversar com vocês, a ideia é estudar juntos, né? Então, os textos que eu proponho para a gente trabalhar aqui no grupo são textos que eu estou parando para ler junto com vocês, né? Então, eu não li ainda o livro da Butler, né? Eu já li algumas resenhas, enfim, mas eu nem posso dar spoiler para vocês, porque eu não li ainda, então, à medida que a gente for avançando nas discussões, é que eu vou lendo junto com vocês os capítulos e a gente vai conversando. Então, geralmente, eu tento trazer também conteúdos assim mais recentes. Esse livro foi publicado ano passado no Brasil, para ter uma oportunidade de ler junto com vocês. Essa é a ideia de um grupo de estudo, estudar em grupo, estudar juntos e trocar ideia. Gosto muito do perfil do grupo, do fato de ter pessoas assim de áreas diferentes,
que podem contribuir com olhares diferentes para aquele texto, que estudam autores e questões distintas e que podem contribuir, às vezes, para entender uma passagem de um texto. Por exemplo, a Butler tem muitas vezes diálogos assim, com a psicanálise, que é uma área que eu, por exemplo, não domino, e tem pessoas que podem ajudar a gente. A Milena está aqui, estou vendo ela, por exemplo, que é dessa área. Ou então a gente, às vezes, encontra diversos, né, enfim, temas e tal, e é interessante que haja um grupo que possa um ajudar o outro, um esclarecer uma questão ou outra. E a dinâmica dos encontros funciona assim, né? A gente tem um capítulo por encontro, geralmente, e uma pessoa que fica responsável por relatar aquele encontro para o seu relator, mas essa relatoria nada mais é do que uma condução da conversa, colocar questões, apontar para os pontos assim, principais que aparecem naquele capítulo e organizar um pouco o debate. Se a gente continuar na mesma toada, né, normalmente o relator nem fala muito, porque tantas pessoas levantam a mão para se manifestar que a função do relator acaba sendo mais de mediador, não é? Ou seja, de passar a palavra para um, passar a palavra para outro e mais ou menos organizar a conversa. Hoje, o Rafael que vai fazer isso, eu agradeço muitíssimo por ter assumido essa tarefa hoje, e depois a gente distribui o resto das datas aí, dos capítulos, para quem quiser contribuir com o grupo também, fazendo esse papel de relator, né? O outro comentário, antes de passar a palavra para o Rafael, queria agradecer a ajuda sempre fundamental das monitoras desse grupo. A Márcia está aqui hoje, é uma delas, né? Além da Márcia, a Zilda, a Isabela e a Gabi, que também me ajudam aí na organização do grupo, na divulgação, na preparação, etc., né? Também destacar o papel delas. Eu sei que algumas agora estão com dificuldade de acompanhar o grupo nesse horário, mas a gente preferiu manter o horário, até porque mudança de horário é sempre uma coisa muito difícil, porque nunca é possível acomodar todo mundo, sempre, enfim, mas esse é um problema que algumas pessoas estão enfrentando também. Bom, então é isso. Vou passar a palavra para o Rafael. E outra coisa, sobre a dinâmica do grupo, todo mundo fique à vontade para levantar a mãozinha e falar, se quiser, ligar a câmera. Eu sugiro, assim, meu pedido é que deixem ligadas as câmeras para melhorar a nossa interação, a gente poder se ver, assim, ter uma coisa minimamente normal, assim, de uma conversa. Mas quem não puder, eu entendo também. E a gente usar muito, assim, sugiro que a gente use também bastante a ferramenta do chat aqui no lado, como um espaço que a gente pode fazer comentários paralelos, sugerir leituras, fazer observações, enfim. Então, a gente pode ir conversando aqui e mantendo a conversa também paralelamente ali no chat. Quando eu não estou falando, eu paro e olho o chat para ver o que está sendo dito ali. Então, é isso. Bem-vindo, bem-vinda a todo mundo que está aí. Rafael, vamos lá, então, começar a conversar sobre o livro. Sim. Primeiro, boa noite, né? Então, Marco, eu sei que sempre você vai fazendo essas anotações, e eu estou no mesmo embalo que eu só li as apresentações e o primeiro capítulo. Eu vou ler junto com o andamento do grupo. E aí, né, nas duas, né, na apresentação norte-americana e a brasileira, confesso que já fiquei meio perdido, porque dá um geral, né? E aí eu li essa apresentação em a primeira parte. A apresentação da edição norte-americana, eu acho que é muito direta, né? Eu acho que jogou alguns pontos, né? Que se trata, assim, de uma não violência mais agressiva. Então, acho que já tem um dado interessante, né? Que quando a ideia de não violência geralmente não tem essa dimensão da agressividade, né? Depois vem já aponta que vai ser uma crítica ao individualismo e propõe essa ideia de modos de resistência e a ideia de igualdade radical. Então, acho que ele jogou alguns termos, alguns elementos que... e colocou várias fontes, né? Que Foucault, Fanon, Freud, Benjamin. Então, acho que nessa edição
nessa apresentação para a edição norte-americana, eu acho que jogou alguns pontos que está ali desenvolvido no texto, né? Só um comentário, assim, acho que é fundamental, que dá para entender um pouco o espírito do livro, pelo menos pelo que a apresentação sugere, assim. Me parece um claro exercício, assim, de tentar aprimorar o nosso vocabulário quando a gente pensa violência. A violência é um desses temas que, embora, curiosamente, seja fundamental no direito, na filosofia política, etc., geralmente a gente se refere à violência de uma forma meio tosca, né? Ou seja, sem precisar exatamente o que a gente está querendo dizer com isso, né? E os argumentos que são utilizados, seja em defesa da possibilidade do uso da violência como instrumento de ação política, seja aqueles que condenam qualquer forma de violência, em geral, esses argumentos eles ficam muito fragilizados, justamente porque falta a eles uma compreensão maior, assim, mais aprofundada, do que exatamente eles estão chamando de violência, né? Por exemplo, a gente sabe que não necessariamente a gente precisa reduzir violência à mera força física, mas mesmo que seja nesses termos, né, há muita confusão ainda, assim, que permeia, né, a noção de violência ou de não violência. E acho que o esforço da Butler aqui claramente é um esforço de, olha, vamos entender melhor o que é isso, o que está pressuposto quando a gente fala ou a favor da possibilidade do uso ou contra, né, de que violência a gente está tratando. E acho que ela, nesse livro, pelo menos a impressão que eu tenho é que ela dá continuidade a uma série de reflexões que já vem lá do Corpus em Aliança, e que tem a ver com pensar as lutas contemporâneas, pensar as formas de ação política, de mobilização. Naquele outro livro, o foco é a questão da aliança, né, de certa maneira, superar os impasses assim, dessas questões identitárias em nome de uma formação digamos assim, um outro eixo assim, para unificar a ação política, que vai ser a noção da precariedade e tal. Mas, enfim, ela está continuando e a introdução deixa a gente perceber isso. Em alguns momentos ela dá a dica, assim, ela fala, olha, ela cita movimentos políticos pelo mundo contemporâneos, e claramente parece que ela está pensando, está tentando levar adiante essa reflexão sobre a ação política e pensar em que medida essa ação é justificável que ela se valha da violência ou não, e o que é violência, afinal de contas. Então, acho que esse é o projeto do livro, esse é o objeto, né? E os autores que são mencionados aqui, que o Rafael citou, Foucault, né, como sempre, muito presente no trabalho da Butler, mas, além disso, o Fanon, que a gente acabou de ler, o Pele Negra, Máscaras Brancas, mas eu imagino que o diálogo aqui mais intenso deve ser com Os Condenados da Terra, que é o livro no qual essa questão da violência é tematizada de forma mais direta, né, pelo Fanon. O Freud, mais uma vez, a psicanálise aqui, e o Walter Benjamin, né? O Walter Benjamin, ela citou várias vezes na introdução, e ele tem um ensaio assim, absolutamente fundamental para pensar a questão da violência, que é para uma crítica, né, da violência, e que é um texto que a gente vai precisar fazer referência a ele em alguns momentos. Já adianto que eu sinto um estranhamento assim, nessa introdução, nesses nomes, da ausência de um nome, pelo menos assim, que eu senti, que eu achei curioso não aparecer, que é a Hannah Arendt, né? E pelo seguinte, porque ela tem um ensaio também especificamente sobre a violência, que é muito famoso, porque a Hannah Arendt é uma autora com quem a Butler dialoga em muitas ocasiões, em vários textos. Quem leu o Corpus em Aliança sabe disso, tem capítulos inteiros dialogando com a Hannah Arendt, né, com a noção de direito a ter direito, por exemplo, ela retira da Arendt e tal. E aqui, falando da violência, mais, falando em defesa da não violência, que é o que a Arendt faz no ensaio dela, né, criticando o Benjamin, justamente. Ela, pelo menos na introdução, ela nem mencionou a Hannah Arendt. Aqui também o nome da Hannah Arendt não aparece. Vamos ler o livro para ver se ela vai aparecer em algum momento, mas isso me gerou um estranhamento. Assim, eu imaginei que a Hannah Arendt seria uma interlocutora mais direta assim, desse livro, e parece que não é, né? Pelo menos no começo não está parecendo que seja. Ok, bom, acho que era isso assim, de comentário inicial. Vamos continuar aí, que aí a gente vai
seguindo as partes. Eu acho que dessa pequena introdução estadunidense é suficiente. A brasileira também, hein, Rafael? Você quer fazer algum comentário? Mas ela é mais curta também. Acho que a gente pode... você pode resumir mais rapidamente o que aparece ali para a gente ir para o texto. Sim, então, eu acho que a gente pode até passar essa introdução. Eu acho que o que a Carla trouxe eu acho que a pegada dela foi trazer a ideia de utopia, né? Que aparece algumas vezes, então ela tenta valorizar a ideia de utopia e contra realismo, né? Então, eu achei que foi esse, no geral, que ela trouxe, pareceu dela, né? Do prefácio, né? E o resto foi também essa tentativa de contextualizar contextualizar esse texto na obra, né? Dizendo que tem uma sequência, que vem com outros elementos, né? E já nesse primeiro capítulo fica claro fica clara a questão de trabalhar o luto, por exemplo, né? Já começa. Eu achei que essa foi e o segundo capítulo já tem no nome, né? A questão do luto. Então, acho que esse foi o ponto principal ali que eu vi, né? Uma é essa particularidade da Carla, e outra fazer um geral da obra. Passar para o texto, vai fazer um comentário sobre o... Não, acho que a gente pode ir para o texto. Eu também achei assim, que o texto da Carla apontou para umas interlocuções mais específicas com filósofos, mulheres, né? E esse tema da utopia, mas não é uma apresentação que antecipa muito do livro, não. Acho que a gente pode começar a falar a introdução, sim, aliás, como de costume, assim, as introduções dos livros da Butler geralmente são extensas e são muito reveladoras assim, do que é o livro, né? Ela realmente se preocupa em fazer uma boa apresentação inicial e aqui não fugiu a regra. Então, a gente pode conversar sobre o texto dela. Eu fui fazendo assim, mais ou menos, parágrafo por parágrafo, e alguns eu tomei 2, 3 parágrafos e fiz dessa forma, né? Então, já na introdução, acho que coloca a pensar que a não violência não seria hegemônica e seria necessária uma definição, né? Então, como se pensaria a violência? Aí, já nesse primeiro parágrafo, se coloca 2 elementos, né? Parece que ela aborda um mais radical, justificativa da violência, né? Uma justificativa de utilização da violência mais radical, que teria o poder de mudar, de provocar mudanças sociais, né? E um segundo seria essa violência moderada, que seria utilizada de forma estratégica. Então, 2 justificativas para a violência. Uma que muda uma violência estrutural, sistêmica, e outra que seria uma ferramenta que a gente pode usar de forma estratégica. Então, seria 2 aqui definições, né? E aí ela vai apontar, mas para se falar da violência, e eu acho que esse é um ponto importante, né? Essa questão do Marco colocar, é preciso definir. É preciso esclarecer algumas coisas, né? Então, grande parte, eu acho que vai ser isso, vai ser pensar o que é violência, como ela é utilizada também nesse nível conceitual. Então, aparece definição de violência, assim, as mais diretas, né? Como ato físico, e aí não há díade, né? E atos discursivos, ofensivos. Ela vai trazendo isso, o que é a violência? Por exemplo, um soco, né? Essa violência física, mas também são os atos discursivos. Mas também uma outra violência, que é a violência sistêmica, a violência estrutural, né? E aí vai além dessa dimensão física.
Sobre o termo, eu acho que coloca que há uma disputa, né? Há uma briga, há uma apropriação da utilização. Então, esse termo seria estável, estaria relacionado às apropriações. E aí tem um comentário sobre um autor que eu nunca tinha ouvido falar, não sei se é essa a pronúncia, Chandan Reddy, né? Que vai falar assim, vai fazer um comentário sobre a violência do Estado, né? Violência estatal. O Estado se baseia na violência racial e continua a infligi-la de forma sistemática, né? De forma a sempre fazer uma violência com relação às minorias, e essa violência tratar dessa hegemonia, né, do monopólio do Estado. Então, vai trazer isso, e é a primeira vez que surge essa ideia de autodefesa, e aí a tradução deixa a desejar, né, porque no inglês é o self, e aí começa a perguntar quem é esse eu, do self, né, da self-defense, da autodefesa. Rafael, antes de você avançar nesse ponto, acho que a gente pode conversar um pouco, porque essa discussão sobre a autodefesa eu acho que é central aqui no argumento dela, na introdução, mas antes disso, essas considerações iniciais da Butler, ela já aponta para, digamos assim, a imprecisão que o termo violência carrega, né? Conceitualmente, o que abarca exatamente, que tipo de práticas a gente considera violentas e tal, e ela chama atenção para um aspecto, né, do interior dessa instabilidade semântica, digamos assim, que é o fato de que a violência ela é sempre algo, de certa maneira, há uma guerra semântica, né? Ou seja, não é simplesmente um conceito, sei lá, o conceito de animal, de vírus, não sei o que, é um conceito que pode ter dificuldade de aplicação na realidade, não, é um conceito que é sistematicamente objeto de um conflito direto na sua conformação, do que vai ser tomado por violência, né? O que vai ser interpretado, visto como violência. E aí os exemplos elas são óbvios nesse sentido, né? Ações que às vezes são extremamente violentas, mas porque realizadas por estados ou em nome de uma determinada ordem, de um determinado grupo dominante, etc., elas não são percebidas como tais. Em compensação, protestos, ocupações, ações de resistência são entendidas como violentas em geral, né? Eu até coloquei que é a famosa frase do Bertolt Brecht, que eu adoro, que diz, né, que se você chama, você chama de violentas as águas de um rio que tudo arrastam, mas não chama de violentas as margens que o aprisionam, né? Essa é uma frase linda, né, que obviamente aquilo que conforma, que dita a regra, né, que conforma o status quo não é considerado violento, né? Agora, então é isso, né? O rio, a água que está ali, né, que na verdade está sendo aprisionada pelas margens, ela é considerada violenta, as margens não. Então é um pouco isso, né? Aquilo que estabelece o lugar no qual a ação é admitida, no qual a nossa ação é considerada legítima, aquilo não é considerado violento. No entanto, isso é que impõe o limite mais violento sobre nós, não é? Então, acho que a percepção da violência é uma coisa interessante da gente pensar, né? Faz lembrar o Trasímaco, né? O personagem, né, do diálogo de Platão, da República, quando o Trasímaco diz, né, que a justiça é aquilo que convém ao mais forte, aí, para explicar isso a Sócrates, ele diz, ele faz uma diferença entre o que ele chama de injustiça, a pequena injustiça, que é aquela que é percebida como injustiça, como violência, que é a injustiça do ladrão, do cara que desrespeita a lei, que é preso, etc., que vai contra a ordem, né, estabelecida, e a grande injustiça, o que o Trasímaco vai chamar de injustiça perfeita. Qual que é essa? É aquela na qual você domina, né, povos, cidades e reinos, né? Ou seja, é aquela que conquista e que estabelece a lei, né? Ou seja, aquele que estabelece a lei não comete injustiça, isso que o Trasímaco está dizendo. Por mais que a lei seja injusta, por mais que ela segregue, separe, exclua, fira, né, diversos grupos e pessoas, etc., por mais que ela faça isso, ela é entendida como simplesmente uma nova justiça. Essa que é a tese central do Trasímaco, né? Ou seja,
Parece que quem comete injustiça é quem vai contra a ordem, quem estabelece a ordem não, né? Esse é o ponto. E, no entanto, uma ordem pode ser extremamente injusta. É isso que a Butler está dizendo, ou seja, a gente pode ter uma injustiça que é estrutural, que é sistêmica, que está na base do funcionamento de um Estado, de uma sociedade, e, no entanto, ela não é percebida como tal, não é como violenta. Enfim, então, acho que esse é um primeiro ponto importante, e aí o exemplo que ela dá da violência racial, né? Deixa eu ver o que mais que eu ia chamar a atenção aqui, várias questões, mas você já passou da página 21, não foi? Rafael, você chegou... Eu não ia entrar ainda na questão da autodefesa, não. Só porque cita uma primeira vez ali, e aí e ela trabalha muito mais tarde, né? Isso, então eu achei que você já estava lá, então continue. É porque ela vai colocando um termo, depois vai... Tá. Não, mas Oi, diga. Não, fiquei assim, curioso também, um autor que não sei se vai aparecer, o próprio Schmitt, né? Exatamente nessa lógica da violência que institui a sociedade, determinada conformação, e a violência contra ela, que para ele é fundamental, né? E quem tem o direito de dizer sobre a violência. Então, pareceu também que o Benjamin, no texto sobre a violência, ele se aproxima em muitos pontos dessa ideia, né, apesar de uma outra perspectiva do Schmitt. Então, talvez, mais para frente, tenha algum tipo de contraposição em relação a essas visões, não sei. Assim, mas o Schmitt não ser mencionado, assim, é claro que poderia ser, deveria ser, mas eu até entendo, porque não é um autor que eu me lembro que a Butler trabalhe com ele, que ela faça referência a ele, então não me lembro de ter visto Schmitt e outros trabalhos da Butler. Mas Hannah Arendt, sim, essa que é a minha questão ficou mais evidente com ela por causa disso. Mas, enfim, é verdade. Eu lembrei que, nesse início ainda, a Butler cita o que aconteceu em 2016, né? Em Istambul, né? Para os manifestantes, e aí tem os manifestantes que têm ali uma relação de tentar uma liberdade, e aí vem o Estado, né? Essa ambiguidade da violência, né? Da gente, às vezes, compreender uma manifestação como violenta, né? Uma manifestação social. Eu lembrei muito claro, né? O Junho brasileiro e a tipificação de terrorismo, né? Das manifestações. Essa parte que você falou do Trasímaco, tem uma... A Butler fala que, por exemplo, né, se o poder seria tão somente se essa violência, né, essa dimensão que o Estado pode capturar, então fica essa dimensão do Trasímaco, né? E aí tem uma citação que ela coloca, para não... Se cairíamos no relativismo, ela faz essa pergunta, não seria uma espécie de niilismo? E coloca: não violência são tudo que as pessoas que detêm o poder decidem que devem ser. Então, a não violência é o que o Estado decide que não é violência, né? Ou que é violência, né? Então, aquela manifestação é uma manifestação violenta, né? Eu lembro muito a tipificação também dos veganos como terroristas nos Estados Unidos, né? Então, as manifestações do direito dos animais se transformam em manifestações terroristas. Aqui, Rafael, um ponto que eu acho fundamental, assim, porque o que ela está chamando a atenção tem a ver com um tema que ela discutiu muito naquele Quadros de Guerra, naquele livro, que é o problema do enquadramento, né? A maneira como a violência vai ser enquadrada, vai ser tornada compreendida, tornada inteligível, né, digamos assim. E a violência e a figura, né, do terrorista, né, do black bloc, ou do indivíduo que vai ser colocado nesse lugar, ele só é percebido enquanto violento, visto enquanto violento, a partir de um determinado enquadramento. Então, existe uma questão, que é uma questão que discursiva, que tem a ver com a linguagem, que tem a ver
com a maneira como a gente dá sentido às coisas, não só dá sentido, mas vê, percebe, tem a ver com o olhar também, né? Todo o quadros de guerra fala de imagens, né? A maneira como a gente percebe a realidade, e esses enquadramentos, eles são constitutivos da nossa percepção, do nosso olhar, daquilo que aparece, né? Então, a violência, em outras palavras, ela não existe em si mesma, não há o ato violento puro que a gente pode diagnosticar e identificar nele mesmo. A violência é sempre uma maneira de enquadrar, digamos assim, é sempre uma maneira de ver, é sempre algo construído, né? Então, e ao dizer isso, e ao perceber que existem vários enquadramentos diferentes que vão perceber a violência de maneiras distintas, né? Que vão identificar como violentas práticas ou ações radicalmente muito diferentes umas das outras, a pergunta que ela coloca é essa, que o Rafael colocou, do relativismo. Mas, então, a conclusão que a gente deve chegar em função disso é de que não há violência, portanto, ou de que violência nada mais seria do que do que uma coisa assim completamente relativizada, assim, cada um tem a sua, digamos assim, cada um constrói, projeta e enquadra da maneira que bem entender, né? E quando a gente fala ou condena então a violência, isso não quer dizer nada, porque afinal de contas, para as pessoas, violências vão ser percebidas como coisas distintas, né? E a resposta dela é que não, olha só, não por quê, né? Porque como que a reflexão, então, deve ser conduzida nesse território? A gente não pode ficar refém, digamos assim, e iniciar a nossa reflexão a partir de um enquadramento específico da violência, por mais que a gente concorde com ele, por mais que ele atenda aos nossos desejos de justiça, da maneira como a gente acha que o mundo deve ser, etc. A gente precisa dar um passo atrás, né? A gente precisa problematizar os enquadramentos da violência, ou seja, a maneira como a violência é constituída ou percebida enquanto tal. Então, a gente vai precisar levar a discussão para esse nível que vamos chamar assim, de mais fundamental, que é o nível da linguagem, o nível discursivo, o nível da construção desses enquadramentos e que fazem com que a violência apareça de uma determinada forma. E aí, ao discutir sobre esses enquadramentos, que a gente pode, aí sim, ultrapassar, digamos assim, esse relativismo dos diferentes olhares acerca da violência, né? Então, acho que o convite da Butler aqui é um convite que nos leva assim, a pensar algo mais fundamental. É uma típica, vamos chamar aqui de um típico movimento filosófico, né? Dizer o seguinte, a gente fala sobre violência, mas espera aí, né? Para a gente entender isso aqui, a gente precisa voltar para as questões dos enquadramentos, para essa disputa semântica e para essa questão discursiva sobre como isso é constituído. Então, acho que certamente, assim, vamos ver na sequência, mas me parece bastante garantido aí que ela vai ter que discutir a forma como discursivamente a violência é construída, né? Como ela é constituída. Ok? E aí você está chamando de violência simbólica, né? Veja bem, né? Violência simbólica parece uma tentativa que a gente faz de nomear uma forma específica de violência, ou seja, dentre as diversas formas, a física, etc., existe a simbólica, não é? Mas me parece que o que a Butler está dizendo é algo diferente, ou mais radical do que isso. Não é que existe, entre outras violências, aquela que é simplesmente decorrente da linguagem, o efeito da linguagem, que é simbólico. Não, existe, toda violência é percebida a partir de um enquadramento que tem uma dimensão linguística, inclusive a física. Inclusive a violência física não é violência nela mesma, ela só é percebida enquanto violência porque é enquadrada discursivamente de uma determinada forma. Então, toda violência nesse sentido, ela tem uma constituição que é de ordem discursiva, qualquer que seja a sua forma, né, de expressão. Então tá, acho que era isso. Vamos continuar? Sim, ela vai fazendo esse movimento, né, de procurar a relação prévia, né? No tópico, né, tem uma parte que ela, no parágrafo 8 e para o 9, ela passa a reargumentar a questão da utilização ainda da violência pela esquerda, né? No primeiro ela já colocou, e aqui ela parece que adensa o argumento, retoma. Então, a argumentação dos moderados, do uso da tática da violência, aí a primeira, né?
muitas pessoas já vivem no campo. A argumentação para dizer que a violência seria justificável, qual seria? Né? Então, uma é dizer que já vivemos dentro do campo de força da violência, e por viver nesse campo de força, a gente não teria uma escolha uma espécie de escolha de não ser violento. A gente já está dentro desse campo. E aí, estando dentro desse campo, a gente tem uma ação que é uma contra-violência. Essa é a primeira argumentação. E ainda tem um adendo que é dizer assim, e quem não pensa assim está no luxo, porque não está no campo da violência. Né? Vai fazer um julgamento, não está no campo, faz uma deliberação moral de alguém que está fora. Então, essa seria uma primeira posição para justificar a violência. A segunda, ela diz que é parecida, mas tem uma pequena mudança. A violência acontece contra nós. Logo, é justificável uma ação violenta contra quem começou a violência. Então, ela trabalha essas duas violências e começa a trabalhar, argumentar duas frases. A primeira frase é: outros exercem, aí que é a violência, logo também devemos exercê-la. Né? E a segunda forma é: outros as exercem contra nós, logo também deveríamos exercê-la contra essas pessoas, em nome de uma preservação. Hein, Rafael? Essas duas formas de tentar justificar o uso da violência, me parece que a gente pode resumir na seguinte imagem, né? Aquela criança que, no parquinho, que arruma confusão, uma briga com outra, e ela tem duas respostas. A primeira é falar assim, não, mas está todo mundo batendo em todo mundo, né? Tipo assim. Então, ele entrou, o parquinho já estava confusão danada, ele entrou no meio da confusão, então, sim, a porrada já estava rolando. E a segunda é aquela, não, mas ele bateu primeiro. Né? A segunda é basicamente esse argumento. Né? Eu estou só revidando, afinal de contas, quem começou foi ele, né? Que é o argumento da contra-violência. Sofia, diga. Nesse trecho eu lembrei muito do Vida Precária. Ela faz um argumento bem parecido, assim, quando ela vai falar sobre os ataques do 11 de setembro, e como que a reação dos Estados Unidos à violência que aconteceu é realmente uma resposta à violência, assim, violenta a esses ataques, mesmo que eles não levem em consideração que nem todos em uma outra nação têm ligação com o sofrimento que foi causado assim, pelo 11 de setembro. Verdade. Bom, só um comentário que eu não fiz aqui. Ó. A gente continua aqui, Rafael, nessa questão dos argumentos, né, a favor da violência, né? Ou a favor, assim, né, ninguém é a favor, mas que tentam justificar, né, o recurso à violência. Mas aqui, antes, né, sobre aquilo que eu falei dos enquadramentos, etc., tem uma passagem que eu queria ler, que está na página 22 dessa minha edição aqui, que a Hannah Arendt diz assim, ó, não podemos ir direto ao fenômeno em si, sem passar pelos esquemas conceituais que orientam o uso do termo em várias direções e sem uma análise de como essas orientações operam. Então, esse me parece um movimento fundamental da reflexão dela, né? Ou seja, a gente precisa, não dá para falar sobre violência nela mesma, então a gente vai ter que falar sobre os esquemas conceituais que orientam o uso desse termo, né? Da noção de violência e de como isso opera. Né? Enfim, acho que essa é a maneira de abordar a questão, basicamente, né? Que ela vai, a estratégia, né, digamos, de enfrentamento da questão. E na página seguinte, na 23, tem uma outra frase que eu queria ler, que eu acho também fundamental para entender o projeto do livro, que ela diz assim, que tanto violência quanto não violência já chegam ao campo do debate moral e análise política interpretadas e fragilizadas por usos anteriores. Então, acho que ela está querendo sustentar aqui que a questão, né, que a gente coloca já no âmbito moral sobre se é correto ou justificável, moralmente ou não fazer uso da violência, ou político, se a violência é ou não uma arma de ação política legítima, etc., que essas questões é como se elas chegassem já tarde. Em outras palavras, tem algo mais fundamental, que é o que ela está se preocupando a fazer aqui, que não é nenhuma questão propriamente política nem moral, ela é anterior, né? Ela antecede, ou seja, para que essas questões possam ser colocadas nesses âmbitos da política e da moral, a gente precisa primeiro enfrentar uma questão
que daqui a pouco ela vai chamar aqui, vai dar um termo para isso, de ontologia social, mas é uma questão sobre como as coisas aparecem no mundo para nós como problemas políticos ou como questões morais e por aí vai. E esse como aparece, como ela se constitui, como a violência é vista como tal, isso é uma questão que tem mais a ver com linguagem, com discurso, etc. Então, acho que isso é como se a gente fosse colocar uma hierarquia assim, qual questão vem primeiro, qual que é mais fundamental, a questão discursiva vem primeiro, ou pelo menos ela precisa ser colocada em primeiro lugar para que aí sim a gente chegue na questão ética ou na questão política. Então tá, vamos continuar esse papo da justificação lá da violência pela esquerda. Eu acho interessante que a Butler, ela nem, na introdução aqui, parece que no livro também ela não vai perder muito tempo com isso, ela não discute muito a tentativa de justificar a violência pela direita. Ela só fala que em todo o espectro político existe, de certa maneira, uma tendência a instrumentalizar a violência, ou seja, considerar que a violência pode ser um instrumento de ação legítimo. Mas ela parece que está mais em discutir com a esquerda, né? Diga, Laís. Eu estava pensando nisso, que ela não faz referência especificamente à direita, mas ela se preocupa muito com o quanto o enquadramento da violência como definida, interpretada pelas esferas estatais, precisa ser levado em conta nesses jogos de poder, né? Em que necessariamente a violência está situada. Porque eu gostei, logo depois dessa citação que você falou, né? Dessa última, na página 23, dessa ideia dela de que a gente não precisa recair no relativismo de falar que se a violência é interpretada, a violência é só interpretações, que não seria esse o caso, mas de entender como que essa relação do enquadramento estatal, né, mais do que simplesmente o Estado ter monopólio da violência, é também um monopólio de rotular o que é violência e o que não é, né? E aí ela faz várias menções, por exemplo, assembleias, protestos, se eles seriam ou não vistos como violência e como que isso justifica a própria, não somente a própria reação do Estado a essas manifestações, né, da vida social, mas também o próprio fundamento de existência do Estado, né? Tem uma parte que eu posso tentar localizar aqui, em que ela fala sobre o quanto a própria violência racial está na base da existência do Estado. Então, eu acho que esse aspecto estatal, por mais que ela não tenha falado especificamente da utilização do discurso da direita, né? Parece que, de certo modo, ela já toma como um ponto de crítica a violência tal como ela é trabalhada, instrumentalizada, remanejada pelo Estado. Verdade. Mas digo, de fato, isso... E aí lembra, inclusive, aqueles problemas de tradução do Benjamin, né? Do crítica à violência, crítica ao poder, né? Qual que é o poder que define o que é violência e o que não é? É verdade. Mas diga assim, se a gente fosse fazer um diálogo mais direto com a direita, não é simplesmente aquele discurso que legitima a violência, o monopólio da violência estatal, digamos assim, que é uma direita liberal, mas tem a direita mais extrema, né, que vai defender uma espécie de prerrogativa de autodefesa quase limitada, cada um por aí com a sua arma, por aí, sabe, fazendo justiça com a própria mão, justiçamento, né, linchamento, né, tudo isso como justificado em alguma medida, como ações heróicas, né? Então a gente tem uma direita que é bastante, que vai muito além, né, disso, né, de defender o monopólio de violência estatal. Mas, enfim, pelo contrário, né, defendendo milícia, né, como uma forma de ação legítima, né? Mas vamos lá ouvir o Rafael. Então, isso eu acho que não é o problema dela. Depois dessa questão, ou, por exemplo, dessas justificativas, ela faz essa pergunta que é mais fundamental, né? Porque se tem essa justificativa para fazer isso, aquilo,
o que o outro faz é justificável, e aí eu acho que cai nessa dimensão de ver essa relação social prévia, né? Tem eu acho que se aproxima de uma definição, ali no último parágrafo da página 24, é uma parte que eu achei, ao menos para mim foi esclarecendo algumas coisas. No último parágrafo da 24, pois se uma pessoa que pratica a não violência tem relação com outra contra quem a violência é projetada, então parece haver entre elas uma relação social prévia. Aí já está esse primeiro ponto da pergunta, né? Ambas são partes, uma da outra. Ou um eu está implicado no outro eu. E aqui já vem essa crítica ao individualismo. A não violência seria, então, o modo de reconhecer essa relação prévia. Aqui tem uma espécie de definição, né? Que a não violência é reconhecer esse quadro, essa relação, mas já tem um elemento aí aproximativo. Por mais tensa que seja, e afirmar as aspirações normativas que decorrem dela. Assim, uma ética da não violência não pode se basear no individualismo e deve tomar a iniciativa de uma crítica ao individualismo como base da ética e da política. Eu voltei nessa parte que eu acho que tem esse elemento que o Marco já está trazendo, de que é fazer essa pergunta mais fundamental, essa pergunta prévia, ver essa relação, e já coloca uma outra crítica, que é sair do elemento do individualismo, né? que se relaciona ainda com aquela primeira concepção de violência, que também parece que é física, né? São dois ali, um dá um soco no outro, e isso é a violência. E ela vai levando para outro lugar mais de constituição do sujeito e de constituição prévia das relações. Rafael, essa passagem que você leu, só um comentário, assim, né? Em vários momentos vai aparecer essa ideia de uma crítica ao individualismo, né? Como uma chave, me parece, para ela, para escapar a essas armadilhas dos argumentos em defesa da necessidade ou da legitimidade do uso da violência, né? E qual que é, assim, me parece uma tese muito interessante, assim, que a gente vai precisar ler para entender melhor como que ela desenvolve isso, né? É de buscar uma argumentação que, no fundo, não é propriamente moral, não é centrada no sujeito, na ação subjetiva. E aí lembrar da distinção clássica, assim, de Aristóteles, assim, do que é o campo da ética e o que é o campo da política, né? A ética seria basicamente uma reflexão sobre o que eu devo fazer, né? Uma ação, o que é certo ou errado de um ponto de vista da ação individual. Enquanto a política, a pergunta fundamental é como viver, como conviver, como viver em conjunto, né? Como construir um mundo em comum, né? Esse seria um grande dilema político. E me parece que o tempo inteiro, e ela deixa isso mais claro aqui no andamento da introdução, o esforço dela é dizer o seguinte: olha, essa ética, essa proposta, né, da não violência, vamos dizer assim, o que fundamenta ela é algo mais de ordem política do que propriamente moral. Por quê? Porque é uma reflexão sobre a nossa relação uns com os outros, né? Não exatamente uma reflexão a partir da perspectiva de um eu, digamos assim, mas é a partir dessa rede de interações, né, que nós construímos e que nos são constitutivos e que nos definem, etc. Então, tem um foco na política, vamos dizer assim, para fundamentar essa questão. Mas vamos continuar, né, porque eu acho que é só entender esse movimento. Aí tem a valorização desse ponto de uma relacionalidade social, tentar se desvincular desse individualismo. E aí tem uma parte que eu achei curiosa, que ela faz que começa a se perguntar de novo a trabalhar a não violência e autodefesa, né? E aí a primeira coisa é novamente perguntar o que é esse eu da autodefesa. E um dos primeiros elementos é dizer que se esse eu
se preocupa tão somente com a minha pessoa, com os meus parentes, com a minha comunidade, com a minha religião, é uma espécie de comunitarismo. Eu esqueci a palavra que ela usa, ela faz uma crítica, ela adjetiva de alguma forma aí. Mas qual que é a crítica? É que esse comunitarismo comunitarista enrustida. Exatamente. Esqueci a palavra. Na página 26. Que o eu que defendo a minha pessoa, os meus parentes, as pessoas que pertencem à minha comunidade, minha nação, minha religião, ou que compartilham comigo uma língua, então sou uma comunitarista enrustida e, ao que tudo indica, preservarei a vida de semelhantes a mim, mas certamente não a de quem é diferente de mim. Eu acho que esse é o ponto, né? Preserva o igual, não a diferença, né? Que é a da crítica dela. E aí eu cheguei a mandar para vocês. Desculpa, pode terminar. Por favor. Eu cheguei a mandar para vocês só a primeira página de um texto que ela escreveu nesse livro, Sentidos do Sujeito, Violência, Não Violência, Sartre sobre Fanon, em que ela vai analisar primeiro a introdução que o Sartre faz sobre Condenados da Terra. Esse livro é bem interessante, Tati. E depois a introdução do Homem Baba e o Estatuto da Violência no Fanon, para justamente fazer uma análise mesmo de como essa concepção de sujeito, né, que subjaz, qual a medida da violência que é necessária para a autocriação. Que é a pergunta que ela se faz nesse texto, e pode ser bem interessante assim, para complementar essa outra questão, né? Qual é o eu que pode se defender por meio da violência, qual é o eu que pode se utilizar e pode ser defendido por meio da violência, e se esse eu abrange também quem é diferente de mim, para não se tornar uma comunitarista enrustida aí. Vou tentar escanear o livro, porque eu não achei ele em português. Eu não tive tempo hoje ainda, mas eu vou escanear e mandar para vocês. E aí tem uma relação com... Eu acho que nesse momento que ela começa a fazer essa relação com o luto. Né? Olha só, se é esse eu comunitarista, enrustido, né? que não tem uma dimensão com a diferença, e aí ela se pergunta, né? Eus que podem viver e eus descartáveis. E aí vem essa... Eu acho que ficou meio correlata, né? A dimensão de quem é digno de praticar, né, do luto, e quem não é digno do luto. Dessa dimensão que ela vai fazendo essa relação, eu não anotei muita coisa, né? Eu vou comentar aqui então, Rafael, só uma passagem da página 26 aqui que eu queria ler, que eu acho que ela é bastante interessante, assim, quando ela cita o movimento, né, o Black Lives Matter, né, que é justamente essa reivindicação, né, digamos assim, de que todas as vidas são dignas, todas devem ser protegidas, todas devem ser consideradas igualmente, né? E é muito óbvio que é claro que esse tipo de movimento surge justamente numa sociedade que enquadra diferentemente os sujeitos em função da cor da pele desses sujeitos, né? Então a gente tem um enquadramento diferencial e a produção aí de precariedade dessas vidas se tornam muito mais vulneráveis, expostas, etc. Mas vou ler a passagem, diz assim, ó, vidas, né, são importantes porque devem ser avaliadas de forma igual. Então, esse é o ponto fundamental. E ainda assim, a reivindicação de autodefesa por parte de quem exerce o poder é muitas vezes uma defesa do poder, de suas prerrogativas e das desigualdades que o poder pressupõe e produz. O eu defendido nesses casos é aquele que se identifica com outros que pertencem à branquitude, a uma nação específica, etc. Então, o argumento dela aqui é o seguinte: não só a violência ela tem essa maneira de ser percebida diferentemente, como aqueles que argumentam em favor da autodefesa muitas vezes não percebem como que o que eles estão fazendo é argumentando a favor da manutenção de um enquadramento específico
porque ele se situa dentro de um determinado eu, uma raça, uma nação, um grupo, ao qual ele atribui certas prerrogativas, certos privilégios, em geral privilégios, de serem os europeus se atribuem o prerrogativo de serem os autênticos e legítimos, cidadãos daquela terra, daquele território, sabe? E por aí vai. E a partir desse enquadramento específico é que eles, então, constroem tentam justificar suas ações violentas como legítimas, porque em autodefesa. Em autodefesa do quê? Essa eu acho que é uma pergunta fundamental. E o pior, esse tipo de justificativa do uso da violência como autodefesa nem precisa, digamos assim, necessariamente da violência da outra parte para se justificar. Esse é o ponto ainda mais importante. Ou seja, você nem precisa estar sendo efetivamente agredido, digamos assim, por esse outro racializado, esse outro imigrante, para justificar a sua autodefesa, como se, não, vou agir em defesa da minha raça, do meu povo, da minha nação. Você nem precisa estar sendo agredido, porque essa agressão, muitas vezes ela é um fantasma, né? Ela é imaginada, né? É uma fantasia de agressão, né? E aí, na página 27, a Butler fala isso, né? Essa ameaça imaginada, esse fantasma de ameaça é suficiente já para desencadear a violência em nome próprio, né? Então, é isso, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, quantos golpes preventivos já não foram feitos por causa da ameaça comunista? Essa ameaça existia, né? Quantas, agora, esse chamado escola sem partido, ou outras medidas aí, né, em defesa da família, que supostamente são contra a ideologia de gênero, né, ou contra um suposto aí movimento, sei lá, uma ditadura gaysista, né? Essa ameaça existe, né? Perceba, ela nem precisa existir. Não precisa haver comunistas para haver um direito de autodefesa contra o comunismo. Assim como não precisa haver uma efetiva ameaça de uma suposta ideologia de gênero para que haja um movimento em autodefesa da família, né? E por aí vai, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental para entender, que a autodefesa não só ela é confusa do ponto de vista de quem é esse eu que reivindica esse direito de se autodefender, como ela nem é propriamente reativa, ou seja, não é uma defesa, ela é um ataque, né? Ela fantasia os seus inimigos, as agressões, e ela, na verdade, é um ataque contínuo em nome não de um eu, mas de um grupo social para manter privilégios, né? Então, acho que essa é a estrutura que ela está denunciando, digamos assim, por trás desses argumentos aí da autodefesa, né? Mas, bom... Esse livro que ela cita bastante, Autodefesa, da Elsa Dorlan, ele é muito interessante. Ele tem até o subtítulo, né? Chamamos Filosofia da Violência. Ele é bastante interessante porque ela reconstitui uma história de como se deu o reconhecimento jurídico da legítima defesa. E aí, se por um lado individual ela estava relacionada, inclusive, à noção de indivíduo proprietário, por outro lado, era, assim, em termos coletivos, a legítima defesa tinha como base a ideia de nação. Esse livro é bem interessante, acho que ela vai, inclusive, tratar mais dessa autora mais adiante, mas também dá para achar o PDF na internet. Bom, esse material todo compartilha os livros que vocês encontraram, ou textos, né, como esse, né, que sejam de interesse aqui, compartilha lá no grupo do WhatsApp para a gente ir tendo acesso a esse material também. Valeu aí, Laís. Rafael, vamos lá, então? Tem agora, sim, um elemento que é uma argumentação da violência, ainda violência como tática, que seria a ideia de instrumento, né? Eu acho que a argumentação da Butler foi dizer que... Foi se perguntar, né? Eu acho que ela fica se perguntando. Ela questiona se quando a esquerda utiliza a violência de forma tática para derrubar uma estrutura. Achei que ela parece cética ao questionar se essa violência não sempre fugiria do controle. Tá? Então,
sempre usando de forma tática, e a gente tem mesmo o controle do uso dessa ferramenta. E parece que esse debate retorna novamente quando ela faz análise do texto do Benjamin, né? Aqui tem um diálogo muito interessante com a questão que o Benjamin coloca, que é justamente essa, né, sobre a violência ser, em geral, definida em termos instrumentais, como um meio, né, para se obter um determinado fim. E a estratégia do Benjamin é justamente, digamos assim, recolocar a questão em outros termos, não nesses termos, né, como um meio. Mas antes de entrar nesse diálogo com o Benjamin, aqui tem uma pergunta que eu achei muito forte, assim, que a Butler põe nessa página 27, que é quando ela introduz esse tema, que é, afinal de contas, a pergunta é, existe uma boa e uma má violência? Né? Ou seja, a gente pode distinguir no coração da violência, ou seja, na sua essência, uma violência que seria nela mesma boa, né, admissível, né, e outra má. Por que ela coloca essa pergunta? Porque existe uma tendência a achar que quando a violência é empregada contra algo extremamente condenável, né, um regime totalitário, uma ditadura, uma forma de opressão cruel, etc., que essa, então, seria uma violência que já contaria aí com o rótulo boa violência, digamos, essa vale, né, essa está legitimada. Né? Mas aí a pergunta que ela faz, eu achei essa pergunta assim, de um espírito muito nietzschiano, assim, Foucaultiano, né? Quer dizer o seguinte, olha, mas será que a violência respeita essa distinção? Né? Será que ela respeita qualquer uma dessas tipologias? Por que eu acho que é bem nietzschiano? Me faz lembrar aquela frase do Nietzsche, né, de que o pensamento é sempre uma violência que a gente faz às coisas, né, uma imposição. O que a gente chama de violência, né, não é algo que está no mundo dele mesmo, é um modo como a gente projeta no mundo, digamos assim, um determinado sentido, um significado. Né? E o mundo é ele mesmo alheio a isso, digamos assim, ele não é conivente com isso, ele não está simplesmente de acordo com aquilo que a gente projeta sobre ele. Né? Então, na hora que ela faz essa pergunta, acho que a ironia é mais ou menos a seguinte, olha, mas essa pessoa que está usando da violência cheia de boas intenções e achando que a sua violência é legítima, etc., mas será que a violência ela mesma, será que ela respeita essa distinção? Será que faz algum sentido do ponto de vista da ação violenta? O que é bom, o que é mal? Né? Me parece um pouco, sabe quando você chega numa cultura que você não tem, que é absolutamente exótica para você, e tem uma briga, sabe? Aí você é chamado a arbitrar, fala, sei lá, quem tem razão, sabe? Tudo é tão estranho para mim, sabe? Nada aqui faz o menor sentido. Então, é um pouco isso, né? Afasta um pouco do seu lugar, da sua cultura, daquilo que faz sentido para você, da maneira como você vê a realidade, acha isso certo, isso errado, aquilo justo, aquilo injusto, etc. Do lado de fora, o que tem é um batendo no outro, né? Enfim, é violência, né? É isso, né? E é você que está cheio de convicção de que está do lado certo da pancadaria, mas para quem olha de fora, é igual aquela brincadeira em briga de louco, com louco você não discute porque quem vê de fora não sabe quem que é quem, né? Mas é um pouco isso, né? Você tem na briga, né? Você entrou na briga, você está na porrada, você não tem mais esse negócio de não, mas eu sou o consciente, eu sou o esclarecido, eu estou do lado certo. Não, você está batendo, né? Um está batendo no outro. Enfim, então, acho que é um pouco essa advertência, né? Ou seja, de que não há nada que garanta, digamos assim, de princípio, né? Nas coisas elas mesmas, que você está do lado certo. O fato é que você está reproduzindo a violência. Vamos ver o Rodrigo, então? Só continuando um pouco essa reflexão. Logo depois das perguntas que ela faz na próxima página, eu fiquei pensando, se você define a violência com base no destinatário ou com base em quem a perpetra, pensando lá, voltando na introdução da edição brasileira, pensando nesses contra-realismos, né, em outros mundos possíveis, então o papel da violência, qual é o papel da violência em outro mundo na qual não há um poder político instituído contra o qual ir, né, contra o qual nós julgaríamos justo. Então a violência não existe em outros mundos, né? Então, dependendo da configuração social, não haveria violência. Acho que também suscita essa dúvida, né? Se ela vai ser definida com base nesses propósitos, até no julgamento
axiológico do negócio, ela desnaturaliza, descaracteriza o que poderia ser esse papel mais constitutivo da violência. Bom, Rodrigo, eu acho que a sua questão fez lembrar assim, como que são inversas as percepções da violência, vamos dizer, liberais e anarquistas, né? Então, de um determinado ponto de vista, toda ação contra a ordem estatal é violenta, né? E a defesa da ordem seria legítima, né? Seria um uso legítimo da força. Do ponto de vista anarquista é justamente o contrário, né? Toda ação perpetrada por uma ordem hierarquizada é violenta, né? E toda contra essa ordem é legítima, num certo sentido, né? Toda que visa superar essa mesma hierarquia e estrutura é legítimo, né? Então, o absoluto, assim, eu acho que isso ilustra bem o que a gente está falando aqui da guerra, do conflito semântico que existe no que diz respeito à percepção da violência, né? Ok, mas sobre essa... Bom, vamos lá, então, Rafael, vamos continuar, então. Depois vai para 2 pontos aí. Reitera essa dimensão para procurar os quadros de referência que a violência aparece, e aí introduziu a ideia de filosofia dos laços vitais, que seria, novamente, estudar, pensar as relações. E aí outro argumento para sair da ideia de individualismo. E aí eu acho interessante que ela fala de igualdade, né? E ela faz uma distinção, o que seria uma igualdade que refere a ideia de pessoa, né? E aí o indivíduo singular, distinto, não sei se é tão somente a igualdade jurídica, e a igualdade que ela aponta como interdependência social. Então, ver esse quadro da violência e ver principalmente essas relações, esses laços sociais, e essa interdependência, né? Então, eu vi assim, eu achei, introduziu essa ideia de filosofia dos laços, novamente de interdependência, que seria... São 2 pontos que eu acho fundamentais na sequência. Eu vou só comentar rapidamente. O primeiro, essa filosofia dos laços vitais, né, e sustentáveis, laços sociais, ela coloca justamente em substituição a uma tendência a se pensar a questão da não violência a partir da questão da moralidade individual. Não vai ser essa a via que ela vai adotar, né? Eu já falei isso aqui, não é pela via da moralidade individual, mas pela via disso que ela está chamando de filosofia dos laços sociais. E o nível em que essa questão, né, ela diz isso, né, a descrição dos laços sociais, ela é feita no nível de uma ontologia social. Ou seja, não é no nível, vamos chamar de sociológico, assim, de determinadas formas de organização, de relações sociais, mas é no nível de uma ontologia, ou seja, de como se constitui, né, uma determinada experiência social. Mas essa constituição não tem natureza metafísica, ela deixa claro, mas sim uma espécie de imaginário social. É uma construção, portanto, que é da ordem do imaginário, de quem somos nós, né, de um nós, né, de um grupo. Né? E a questão da igualdade, né, aqui eu também acho que é um tema central, Rafael, e aqui também o que ela está sustentando, e esse é um tema que ela já trabalhou em outros textos, é de que essa igualdade ela não pode ser pensada fora de uma ideia mais básica, fundamental, de uma interdependência social, de que nós dependemos uns dos outros, né, de que nós estabelecemos uma relação de codependência, né, e de que, portanto, a defesa das condições que tornam possível a vida, né, essas condições materiais mesmos, aí entra, né, acesso à moradia, alimentação, etc., né, essas condições todas, né, que permitem a vida, elas estão inseridas, elas são parte de uma defesa da igualdade num sentido substantivo, né, num sentido mais material. Ou seja, igualdade não é simplesmente formal, uma igualdade é uma igualdade de condições de existência, que assim, e a percepção de que todos nós dependemos um dos outros. Então, ser igual não é simplesmente ter um direito, é ter acesso a um conjunto de condições que nos permitem coexistir. Né? Então, acho que
a levar, a atribuir, né, e associar a questão da igualdade, que é a questão das condições materiais de existência. Grande parte, por exemplo, dos argumentos da Butler em livros anteriores, das lutas contemporâneas, são lutas por essas, né, condições, para que as pessoas tenham acesso, né, vejam essas condições preenchidas. Né? Então, é o que ela chama de luta, né, o direito a ter direitos é isso, né? Você precisa primeiro preencher um conjunto básico de condições. Né? E a luta pela igualdade, grande parte das vezes, foca nessas condições que são, e aí entra a ideia da precariedade, né, que são o que faz da vulnerabilidade, que retira várias pessoas do acesso a essas condições mínimas de existência. Condenados à não existência. Né? Esse é o termo do Fanon, aliás, né, que a Butler cita várias vezes aqui. Vamos continuar agora. Acho que a gente pode tratar desse diálogo com Walter Benjamin, que é o autor que aparece aqui na página seguinte. Você tem algum comentário inicial, Rafael? Então, eu foquei nessa parte da utilização a utilização da violência como uma ferramenta, essa dimensão do uso, né, essa dimensão que você já apontou, e depois desse diálogo eu apontei só os 4 pressupostos da obra. Né? Eu vou comentar, porque esse texto do Walter Benjamin, pelo visto, ele vai ser um interlocutor importante aqui do livro, e é um texto duro. Não sei quem já pegou para ler o Walter Benjamin, né? Não é aquela leitura tranquila, flui fácil, nada disso, né? Mas, assim, uma coisa fica clara, é um ensaio que coloca a questão da violência, faz uma crítica da violência, e a estratégia do Benjamin, como a Butler diz aqui, é colocar a questão da violência para além, né, da maneira como tradicionalmente ela é pensada, que é em termos instrumentalistas, ou seja, como um meio. E aí as pessoas ficam discutindo. Basicamente, a violência ela é sempre um meio que vai ser legítimo, não dependendo do fim que você almeja atingir. Né? Então, se você está lutando contra um grande tirano, a sua violência é legítima. Se você está defendendo uma ordem justa, a sua violência é legítima. Se você está, basicamente, do lado certo da guerra, a sua violência é legítima. Né? Agora, se você está do outro lado, aquilo que você considera que é errado, que é injusto, que não sei o que, essa violência seria condenável. Enfim, então, aparentemente, né, e o Benjamin, no texto dele, vai construir assim, mostrar como que tanto numa perspectiva justo-positivista quanto justo-naturalista, a violência e a legitimação da violência passa por um tipo de raciocínio instrumental, né, por uma lógica, assim, uma maneira de pensar em termos instrumentais. E a pergunta do Benjamin, que ele vai colocar no ensaio, mas e se... mas será que é possível pensar a violência para além disso, né? Ou seja, sem ser por essa via, né? Sem ser como um meio, simplesmente, né? Para se atingir um determinado fim? Será que existe uma violência que é um fim em si mesmo? Assim, para usar uma expressão, uma violência pura, né? Que não é meio para nada, né? E o questionamento que o Benjamin faz, então, é basicamente sobre esse quadro conceitual de meios e fins, e que nos permite, então, pensar um pouco a violência para além dessa dimensão da terriné, né, da técnica, né, como um meio, né, específico. E o argumento da Butler, aqui na sequência, né, ela não vai aprofundar muito esse diálogo com o Benjamin, e só assim, o texto do Benjamin termina com uma distinção, assim, que é extremamente nebulosa, vamos dizer assim, ou difícil de ser compreendida, entre a violência, que seria uma violência que mantém, né, que dá origem ou mantém o Estado, o direito, o poder instituído, e uma outra violência, que seria uma violência pura, né, completamente irruptiva, digamos assim, e que não está nem na origem, nem serve para manter uma ordem, né, específica, né, digamos assim. Então, ela não é meio, né? E essa outra violência, digamos assim, pura, né, é que, de alguma maneira, ela teria esse poder, vamos dizer assim, não de ser utilizado como meio para instaurar uma nova ordem, mas sim como
algo que colocaria por terra, digamos assim, um contínuo assim, de violência, que é essa história do direito, do Estado e por aí vai, né? Então, você teria uma espécie de aposta revolucionária de ordem messiânica. Quem já leu o texto do Benjamin sabe que ele vai, para explicar a natureza dessa violência pura, ele vai fazer referência a uma série de imagens bíblicas, né, que vem da tradição judaica, etc. Mas, enfim, é uma discussão para tentar entender a natureza da violência e formas de violência outras, né, digamos assim, que não essas tradicionalmente pensadas em termos instrumentalistas. Aqui o que a Butler vai dizer é que a violência, de certa maneira, qualquer um que comete, né, um ato de violência, num certo sentido, ele reproduz uma determinada prática, ele acrescenta mais um capítulo, vamos dizer assim, nessa lógica da reprodução da violência, e a violência, e as pessoas deveriam se perguntar, bom, mas você usa a violência achando que é um meio legítimo para obter um fim, mas será que a violência se circunscreve a isso, né? Ou seja, uma vez obtido o fim, a violência cessa? Será que existe esse momento de cessação da violência, digamos assim, que os fins foram finalmente atingidos e agora a violência não mais tem lugar, né? O que a Butler sugere é de que, no final das contas, essas práticas violentas aparentemente justificadas como um meio, elas vão se perpetuando e vão se... E ao invés de uma técnica, no sentido de um meio para atingir um fim, ela se torna uma praxis, né? Se torna um modo de ser, de agir, e afinal de contas ela nunca deixa de ter lugar, nunca deixa de existir, né? Eu vou ler uma passagem e aí essa ideia de que parece que, por melhor que sejam as intenções iniciais, o recurso à violência acaba virando um fim em si mesmo, e a coisa ela escapa em muito, digamos assim, qualquer intenção que se tinha no princípio da ação. E eu vou ler a passagem a passagem da Butler aqui na 32, página 32, diz assim: a atualização da violência como meio pode inadvertidamente se tornar o próprio fim, produzindo uma nova violência, produzindo uma nova forma de violência, reiterando a licença e concedendo a licença para mais violência. A violência não se esgota na concretização de um único fim. Eu acho essa uma frase fundamental. A violência não se esgota na realização de um único fim, né? Ou seja, não existe esse momento no qual... Por isso que o argumento de uma violência meramente instrumental é frágil, porque, afinal de contas, ela nunca se esgota na realização daquele fim. Ao contrário, diz a Butler, ela se renova em direções que ultrapassam tanto a intenção deliberada quanto os esquemas instrumentais, né? Então, ela ganha vida própria, vamos dizer assim, né? E ela passa a existir. Até René, então, a técnica é solapada pela praxis, e o uso da violência torna o mundo um lugar mais violento, infundindo-lhe mais violência. Isso faz lembrar aquela máximazinha, né, que violência gera mais violência, né? Mas, num certo sentido, o que ela está dizendo é que, por mais bem intencionada que seja uma ação que se fale da violência, ela nunca vai se esgotar apenas na obtenção de um fim específico, e, no fundo, o que ela vai fazer é perpetuar uma praxis, né? Fazer com que permaneça, digamos assim, é um acréscimo de violência, né? Não é uma solução para o fim da violência, é um a mais, digamos assim, na violência que já existe. Então, acho que esse é um ponto fundamental e que faz lembrar um pouco, assim, né, quem conhece os diálogos platônicos, assim, a figura de Sócrates, aquele argumento que ele usa no Gorgias, usa também na República e tal, aquele de que a gente não deve responder uma injustiça com outra injustiça, né? Tem no diálogo Críton, que é quando Sócrates está aguardando a execução dele, tem um momento que chega, né, o jovem Críton e oferece a possibilidade da fuga e tal, e aí o Sócrates diz basicamente que se o Críton convencesse ele fugiria, mas que ele achava que o certo era permanecer ali e tal. E aí um dos argumentos do Críton é esse: olha, Sócrates, mas sua condenação foi injusta, né? Por que você vai cumprir uma pena sendo que foi uma injustiça que cometeram contra você? E aí o argumento de Sócrates é esse: olha, mas se eu defendia a minha vida inteira a importância de respeitar as leis, né, a ordem dessa cidade, que inclusive ajudei a construir, etc., e agora que
ela se volta contra mim, ou seja, eu sou o condenado, aí eu desrespeito as leis que eu sempre defendi, etc. O argumento dele, então, é de que, por mais que a cidade tenha sido injusta comigo, eu não posso ser injusto com a cidade, não devo responder uma injustiça com outra, não é? Me parece um pouco o argumento aqui, né? Ou seja, porque o que Sócrates diz é o seguinte, porque se cada um começa a ser injusto, ou se permitir ser injusto com o outro, porque entende que, de alguma maneira, alguém cometeu injustiça com ela, né? No final das contas, o que a gente vai ter é uma sociedade na qual todo mundo está sendo injusto um com o outro, porque cada um se sente legitimado a ser injusto, porque, afinal de contas, se for injusto comigo, aí eu fui injusto também, aí o outro também se sente legitimado, e no final a gente constrói um ambiente de injustiça, né? Enfim, então esse é o argumento socrático. Olha, podem ser injusto comigo, eu não vou fazer esse papel. Por mais injusto que tenham sido comigo, eu não me dou o direito de ser injusto com ninguém. Me parece que o argumento da violência caminha um pouco nessa direção, ou seja, por mais que tenham sido violento comigo, por mais que tenham me excluído, por mais que tenham me oprimido, eu não devo responder usando dessa mesma arma, porque se eu fizer isso que eu estou fazendo é perpetuando uma praxis, digamos assim. E essa resposta violenta, ela não vai se extinguir na obtenção de um determinado fim. Ela vai ser simplesmente um mais de violência, num mundo que já está cheio de violência. Enfim, então, tem uma coisa meio, uma chamada, digamos assim, uma mudança de atitude radical, uma resposta, né, que deve ser dada de uma maneira a mudar o jogo, digamos assim, né, não a perpetuar o jogo, né? Mas, enfim, assim como é difícil concordar com o argumento de Sócrates, né, se o Críton aparecesse na minha cela, imagina só, né, te condenaram injustamente à morte, aí aparece uma possibilidade de fugir da cabeça, vai ficar, não, eu defendi as leis, não defendi lei nada, né, deixa eu sumir daqui, né, acho muito difícil incorporar isso na minha ação. Ok, vamos lá, então, a partir da 33, né, que é quando acho que ela fala dos pressupostos aí da não violência. Acho que é aí que ela começa mesmo a delinear, né, porque é um texto interessante que ela vai sempre trabalhando com perguntas, não é? Vai um processo de pensamento, não? Eu acho interessante dessa forma. E aí ela coloca alguns pontos, né, uma espécie de pressupostos sobre a obra. A violência deve ser compreendida menos como uma posição moral, né? Essa questão moral, a questão dos indivíduos, adota por indivíduos em relação ao campo de ação possível, que como prática social e política compreendida de comum acordo, culminando nessas formas de resistência que ela aponta. O segundo, a não violência emerge necessariamente de um lugar pacífico. E isso ela vai abordar aqui, não se trata disso, né? E ela cita até alguns afetos, né? Às vezes surge da ira, da indignação, e usa a palavra agressão. Então, parece que ela vai sustentar que a não violência pode ter esse elemento da agressão. O terceiro, a não violência é um ideal que nem sempre pode ser respeitado na prática. Isso eu achei interessante. A não violência não implica ausência de força ou agressão, novamente isso. Achei interessante utilizar que a não violência é uma estilização ética, é uma corporificação, me lembrou muito a ideia de modos de vida, cores, etc. E o último, não existe prática de não violência que não envolva essa ideia de negociação, de ambiguidade, de ética e esses fundamentos. A violência aí não seria, a não violência não seria um princípio absoluto, mas uma luta contínua. Então, eu acho que ela aborda esses quatro elementos, né? Reafirma que não é posição moral, reafirma esse lugar de não ser necessariamente essa dimensão, ela tem que surgir de um lugar pacífico, mas geralmente surge de ira, de indignação, reafirma da violência, da não violência, ter essa dimensão da agressão, que se torna uma espécie de forma de vida, né? Essa estilização corporal, dá exemplo de estar na rua, de formar barreiras, né? E às vezes com o próprio corpo,
E esse último elemento, que vai gerar ambiguidades e não é um princípio absoluto. Não? Aqui, só um comentário, Rafael. Assim, eu preciso ler o livro, né? A gente precisa ler para entender melhor essas distinções, por exemplo, o que é uma não violência agressiva, né? Como que ela vai definir a agressão, em que medida a gente pode associar a não violência à agressão, etc. Isso aparentemente me parece também, é claro, uma frase meio contraditória, né? Uma expressão contraditória, mas esse outro ponto aqui também da estilização de uma ética, né, que é corporificada e tal, da não violência, me parece que a não violência vai ser pensada mais como um ethos, assim, uma postura, uma atitude que visa interromper, digamos assim, um contínuo de violência, né, e não reproduzi-lo, e não acrescentar um mais de violência. E aí, curiosamente, essa atitude ou essa postura não violenta, ela pode ser em alguma medida também física, né? Isso que é interessante pensar, né? A figura da barreira, por exemplo, usar o próprio corpo como uma barreira, por exemplo, não deixa de ter uma dimensão física, mas não violenta, no sentido do ethos que ela incorpora, que esse tipo de atitude incorpora, né? Então, isso é um tema também que eu acho que a gente vai precisar ler para entender melhor como fazer essa diferenciação entre o que seria uma ação não violenta, ainda que envolva essa dimensão da corporeidade, de colocar o seu corpo ali, e por que isso não seria considerado também algo da ordem da violência, né? Ok. Só um ponto, assim, porque o fundamental é não incorrer no erro de achar que é o fim daquela ação que vai legitimar ou transformar aquela atitude em algo legítimo, né? Não é o fim da ação, né? Algo que tem a ver com a postura mesmo, assim, o ethos incorporado naquela ação. E acho que isso a gente vai precisar ler para entender melhor. Mas diga. Tá? Algumas dimensões ali, né? Primeiro, que ela faz essa ressalva, que às vezes a não violência como ideal nem sempre pode ser respeitada na prática. E aí ela dá esses exemplos, né? Do corpo já em choque. E essa dimensão de estilização, porque eu lembro muito do Foucault, que ele faz uma diferença entre estilização e modo de vida, né? Que uma estilização tem um ambiente, um modo ganha uma estrutura maior. Não, mas aqui é só a palavra que me lembrou, não tenho a menor ideia se ela vai nesse sentido ou se usa assim, né, de outra forma. Eu acho que é isso, não? Acho que é isso que ela... Não, valeu, Rafael. Eu queria fazer, assim, pontuar duas questões da última página dessa introdução, que é a página 35. A primeira delas é como que a Butler deixa claro que um dos objetivos do livro é fazer esse esforço conceitual para pensar a violência em termos mais precisos, né? Ela diz isso, que temos de expandir e refinar o vocabulário político para pensar sobre a violência e a resistência à violência, levando em consideração o modo como esse vocabulário é deturpado e usado para blindar autoridades violentas contra a crítica e a oposição. Então, claramente, ela tem uma pretensão, que é conceitual, filosófica, de refinar, expandir o nosso vocabulário, né? E acho que ela vai fazer explicando o que ela vai chamar de agressão, de violência, etc. Agora, para além disso, fica claro por que ela está refletindo sobre isso, né? Ela percebe, e aí entra uma questão que eu vou chamar de pano de fundo, o contexto político que leva a Butler a se colocar esse conjunto de questões, mas o pano de fundo é esse, né? Uma tentativa de deslegitimar e atribuir, né, esse rótulo de violentas a ações que, na verdade, são ações de resistência, contra, né, digamos assim, de oposição a certas injustiças e a certas autoridades. E aí ela dá o exemplo da Palestina, da Turquia, do movimento Black Lives Matter, e também da questão de gênero. Aqui eu acho que ela devia estar lembrando da experiência dela quando veio ao Brasil. Vocês lembram da repercussão que teve quando ela foi dar uma palestra em São Paulo? E aí a galera ficou lá chamando ela de bruxa, né, não sei o quê. E aqui essa frase parece que ela está fazendo referência a isso.
quando o gênero é retratado como uma bomba nuclear apontada contra a família, movimentos que denominam o gênero como uma ideologia, né? Então, eles... E todos esses, né, esses fantasmas, digamos assim, que parecem ser construídos atualmente, né? Então, acho que esse parágrafo aqui no final da introdução deixa clara a atualidade desse tema, né? Ou seja, a gente está discutindo sobre algo que tem a ver com o nosso tempo, com uma dinâmica assim, muito contemporânea. E o último comentário que eu queria fazer, no finalzinho da introdução, é quando ela diz, né, ela retoma essa ideia do imaginário igualitário, dos laços vitais, né, uma filosofia dos laços sociais e tal, e ela diz que, nesse sentido, a última frase aqui, a violência contra o outro é a violência contra si mesmo, algo que se torna claro quando reconhecemos que a violência ataca a interdependência vital, que é ou deveria ser o nosso mundo social. Então, acho que aqui entra uma questão curiosa, porque, no final das contas, o argumento dela, que parece não individualista, ou seja, pensar a partir dos laços sociais, é uma questão política, portanto, no final das contas, ela retoma uma dimensão que é de uma vantagem, inclusive individual, ou seja, no final das contas, aquele que reproduz a violência contra o outro e se sente legitimado por qualquer motivo a isso, ele está minando laços sociais e esse ataque, né, esse enfraquecimento dos laços sociais se volta contra ele mesmo, né? Ou seja, ele mesmo é atingido por isso, de diversas formas, né? Enfim, então, aparentemente, assim, zelar por laços sociais, pelo fortalecimento desses laços, e, portanto, contra toda e qualquer forma de violência, é algo vantajoso, inclusive individualmente, né? Me fez lembrar aquela frase do Jorge Benjor, né? do malandro, e como é que é a frase da música? Assim, que se malandro descobrisse como é bom ser honesto, ele seria honesto só por malandragem, né? Enfim, então, acho que é um pouco isso, né? Se os individualistas descobrissem como que pensar nos laços sociais é vantajoso para si mesmo, eles seriam, digamos assim, pessoas sensíveis ao outro, nem que seja por egoísmo, né? Digamos assim. Diga, Laís. Na verdade, eu estava pensando nisso enquanto você estava falando. O texto que eu falei, a que eu fiz referência, ela termina falando sobre a potência do você, porque ela discute a autocriação do indivíduo, se envolve ou não uma dimensão de violência, até se utilizando da questão colonial e tal, e ela vai usar uma autora que ela está dialogando muito recentemente, uma filósofa italiana, que é Adriana Cavarero, e ela coloca uma citação sobre o você, da importância de ressaltar o você como um pronome que oriente o nosso pensamento político, né? Ela, assim, se vocês não se importarem de eu falar a citação, que eu achei muito boa, e inclusive o final que a Butler dá a partir dessa citação. Cavarero, ano 2000, depois eu pego a referência ao livro. Você veio antes dos nossos, antes do plural vocês e antes do eles. Sintomaticamente, você é um termo que não encontra lugar nos desdobramentos modernos e contemporâneos na ética e na política. O você é ignorado por doutrinas individualistas que se preocupam demais com a celebração dos direitos do eu e é mascarado por uma forma kantiana de ética que só é capaz de apresentar o eu que endereça a si mesmo como um você familiar. Por outro lado, o você também não se encaixa nas escolas de pensamento às quais o individualismo se opõe. Essas escolas se mostram, na maior parte das vezes, afetadas por um vício moralista que, para evitar cair na decadência do eu, acaba evitando a contiguidade do você e privilegia pronomes coletivos plurais. De fato, muitos movimentos revolucionários, que vão desde o comunismo tradicional até o feminismo da sororidade, parecem compartilhar um curioso código linguístico baseado na moralidade intrínseca dos pronomes. O nós é sempre positivo, o plural vocês é para possíveis alianças, o eles carrega o rosto de um antagonista, o eu é inapropriado e o você, evidentemente, é supérfluo. Aí o parágrafo final desse texto que a Butler constrói com base nessa ideia é o seguinte: o você pode muito bem tomar o lugar de homem, entre aspas, na busca pelo humano, que está além do horizonte constituído do humanismo. Isso porque ela está dialogando com Fanon e a ideia do humanismo
existencialista também do Sartre. Se há uma relação entre esse você que busca conhecer, cujo gênero ainda não pode ser determinado, cuja nacionalidade não pode ser pressuposta e que me compele a renunciar à violência, então esse modo de endereçamento articula um desejo, não apenas de um futuro não violento para a humanidade, mas também de uma nova concepção do humano que tem como pré-condição de sua criação alguma forma de toque que não seja a violência. Então, isso me fez lembrar essa coisa dos pronomes, né? Os jogos, né, na literatura que o pessoal do Dipô, né, aquele movimento literário francês fazia, e o romance, La Modification, do Rob Grier, que é um romance que ele escreve todo ele, o narrador é você, né? Porque a gente está acostumado a ler romance assim, né? Eu, né, em primeira pessoa, digamos assim, ou em terceira pessoa, um personagem, mas você entra no trem, você não sei o quê. O romance inteiro, o personagem é você, né? E aí é muito curioso, assim, aliás, vale muito a pena. A leitura, me fez lembrar dessa estratégia, substituir o eu, né, o nós, ou seja, por você, né? O você também tem pouco lugar na literatura, né? Só na filosofia ou na ética, não. Bom, acho que é isso, né, gente? Queria agradecer a presença de todo mundo que veio aqui para o nosso primeiro encontro. Lembrar que agora a gente vai ter encontros semanais, sempre nesse mesmo horário. Semana que vem a gente vai tratar do primeiro capítulo, que é Não Violência, Direito ao Luto e Crítica ao Individualismo. Então já dá para ver aí mais ou menos por onde vai passar nossa conversa da semana que vem. Acho que a gente vai esclarecer algumas questões que aqui na introdução ficaram só assim delineadas, né? E é isso, né? Márcia, tem alguém que já assumiu a relatoria dessa semana que vem? Lá na página, ainda não? Bom, gente, então vamos lá. Quem puder, que contribuir com o grupo, vai lá, entra no link que a Márcia compartilhou aqui no chat e depois coloca lá também no WhatsApp, porque se o pessoal sair da sala aqui, eles não vão ter acesso ao link, para que vocês entrarem e olharem lá o dia que vocês tiverem mais disponibilidade, ou capítulo que vocês tiverem um pouco mais de interesse, vocês fazerem esse papel aí de apresentar. Queria agradecer ao Rafael por ter assumido hoje essa tarefa, ainda mais que foi assim, substituindo a Ana Paula, né? Valeu por quebrar esse galho e por contribuir para o grupo. Então, e é isso. Semana que vem, leiam o texto, né, e a gente conversa aqui sobre os temas que aparecerem lá. Valeu, gente, por todos vocês por estarem aí. Bye, bye. Tchau, até semana que vem.